Então vamos lá. Para começar um projeto, você precisa ter um comandante. E o Santos está indo atrás do seu. Se está indo rápido, está indo devagar, são outros 500. Mas, aparentemente, Luiz Castro é até o momento, até hoje, às 19h03, é o nome mais forte, ou pelo menos o que mais vem sendo falado para assumir o Santos a partir do ano que vem. Tem muita informação sendo jogada em cima de todo mundo. Tem muita coisa que vai uma informação contra a outra, tem várias pessoas fazendo um montão de apuração, e eu vou tentar trazer aqui um pouco um aglomerado de tudo isso e tentar colocar ali uma linha de raciocínio do porquê eu acho que esse cara pode aceitar e, claro, dar minha opinião a respeito se eu gosto ou não do nome. Mas, antes de fazer isso, convido você a dar um like nesse vídeo, a também comentar, se você gosta ou não da vinda do Luiz Castro, se você acha que ele é mais hypado do que propriamente um bom treinador. E também se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente chegar logo aos 2.100 inscritos por aqui, beleza? Ó, vamos começar falando então da perspectiva de negócio, né? Antes de mais nada, além do perfil, né? E aí você pode questionar os perfis que aparecem para a diretoria do Santos e o quanto que isso, um perfil segue a mesma linha do outro ou não, mas existe uma linha de negociação feita com o Luiz Castro. Alguns indícios mostram que interesse inicial em negociar ele tem. Por que que eu digo isso? O auxiliar dele esteve em Santos para dar uma olhada no que o Santos tem a oferecer em termos de estrutura, que é um ponto do trabalho do Luiz Castro que ele considera bastante, porque ele quer um clube que dê a ele condições de exercer um bom trabalho e tenha estrutura suficiente para que os atletas dele possam desempenhar em campo o que ele tem como leitura e linha de futebol. E eu vou chegar nessa parte também. O cara vir aqui não diz que a conversa avançou ou não. Simplesmente está dando a entender que, ok, você está me fazendo uma proposta, eu quero entender em qual base você vai sair para dizer se eu tenho interesse em seguir com essa conversa ou não. É um ponto positivo no sentido de que o cara pelo menos cogitou o clube como uma opção de trabalho. Então, nesse ponto, nesse aspecto, é positivo que ele venha. Evidente que não vai ser só isso que vai convencer um cara como o Luiz Castro a aceitar uma proposta do Santos. Tem muito mais coisa envolvida aí. Evidente que foi apresentado para esse auxiliar dele, para esse cara da equipe dele, um projeto ou um esboço do que vai ser o projeto para 2025. Eu chuto que nesse projeto deve ter surgido o nome do Neymar em algum momento, deve ter surgido o nome do Gabigol em algum momento, elementos de campo que façam o Luiz Castro acreditar que vir para o Santos é uma boa ideia e existe algo mais concreto do que uma. Temos uma base muito forte, estamos num momento de reconstrução. Tem que ter mais coisa do que gogó nesse momento. Se isso é real ou não, o Luiz Castro tem que avaliar. Ele tem que sentir essa firmeza da diretoria do Santos. Mas do lado do Santos tem que haver sim uma apresentação real de um projeto que conste não só com parte de estrutura, como também com parte no campo. E aí junta-se a campo um outro fator, que é o fator de investimento. Para o Luiz Castro topar aqui, ele colocou um valor na mesa. Fala-se aí dos 50 milhões. Se de dólares ou de reais, que é uma grande diferença, a gente não sabe. Mas existe um valor na mesa de contratação. E o Santos colocou também o que ele acredita ser os valores que ele pode praticar. E se isso bater com o que o Luiz Castro tem de expectativa, ok, seguimos, senão voltamos ao ponto inicial. É claro que do lado do Santos também pesa o fato de que o Luiz Castro é um cara que utiliza até certo ponto a base. E o Santos tem interesse em colocar a base em campo, então isso também, de alguma maneira, compõe esse pacote. Tem jovens talentosos, tem jogadores que podem subir ainda para o profissional que não foram aproveitados nesse ano, mas que podem começar a ser relacionados no ano que vem. Então, existe aí um pacote de benefícios campo que pode ser atrativo para o Luiz Castro assumir um desafio como é o Santos nesse momento em que regressa de uma segunda divisão e tem por expectativa repatriar um dos seus maiores ídolos da história. Então, é possível que tenha caminho de conversa por aí. E aí entra o ponto do Luiz Castro, que é
Por estar sendo assediado, e por assediado, né, tá sendo contactado por vários times, ele não tem por que acelerar essa negociação. E não por uma questão de mau caratismo de querer fazer leilão, mas simplesmente porque ele tem condições de esperar para escolher a melhor proposta. Aquilo que dentro do perfil que ele entende ser a melhor, o melhor caminho, ele possa seguir com tranquilidade, que ele entenda claramente o cenário que está proposto, seja do mercado nacional, seja do mercado europeu, por exemplo. Então, tem ali componentes de que o Luiz Castro não está em baixa no mercado, ele não é um nome que é visto com certa desconfiança pelo mercado, pelo contrário, é um cara que construiu um bom trabalho no Botafogo, foi ali para o Al Nassr, se escondeu um pouco do mercado mundial e agora tem uma opção de estar disponível aí para voltar. Então, é um cara que tem uma certa visibilidade e por isso que ele coloca o meio de dezembro como uma data para colocar como aceite de um possível novo trabalho. E aí tem muita gente nesse aspecto que fala: o Santos não pode esperar até o meio de dezembro, o Santos não pode atrasar o seu planejamento, tá tudo errado, não dá para continuar assim. Eu entendo quem fala isso, mas eu não concordo integralmente, pelo fato de que o Santos vai jogar o campeonato da Série A, que tem um calendário diferente. Eu entendo a visão de quem gostaria que o Santos já tivesse se planejando para 25, utilizando o benefício de ter terminado a temporada 24 antes de todo mundo. E legal, faz sentido. Mas se o Santos quer acionar profissionais de primeiro escalão como ele quer, ele não vai conseguir fazer isso antes do final da temporada do primeiro escalão. Renato Gaúcho, o próprio Luiz Castro, esses caras que têm mercado na primeira divisão, eles não vão topar alguma coisa agora em novembro, porque eles têm espaço para negociar novamente. O Pedro Caixinha, o Cuca, que estão fora do mercado, estão nesse momento numa segunda prateleira. São caras que você pode acionar e tentar meter agora um contrato desde já. E beleza. Mas o Santos está tentando ir para uma primeira prateleira de treinadores. E nesse caso você tem que buscar e ter um pouco mais de paciência e sacrificar um pouco dessa preparação para 2025. E o ponto de encaixe de preparação é um ponto também importante no trabalho e no perfil do Luiz Castro. E eu trago isso daqui a pouquinho para vocês também. Para vocês terem referência, se o Santos estivesse na Série A, a 3 rodadas do fim da competição e já tivesse encerrado suas pretensões, não ia cair, não consegue vaga na Libertadores, vai estar ali no meio de tabela meio que garantido já. O Santos encerraria sua temporada no dia 8 de dezembro. Qualquer time da Série A vai iniciar seu planejamento depois disso, ou seja, 8 de janeiro é quando esse elenco volta das férias. O Santos até vai ter mais férias do que o normal, porque os guerreiros trabalharam muito pesado na Série B, merecem, né, esse reconhecimento e ganhar mais tempo de folga. Mas o que o Santos não pode parar de fazer, em paralelo a esse processo de negociação de treinador, é ter muito claro quem são os jogadores que ele não pode contar no ano que vem, porque aí independe da visão do técnico. Se ele entende que a base tem que ser mantida, toda a base tem que estar garantida no ano que vem no planejamento. E aí você tem que ter a relação exata dos nomes que vão subir para o profissional desse ano para o próximo e dos que já estão no time principal, aqueles que você conta para o elenco do ano que vem e aqueles que você quer negociar. Por que eu falo isso? Porque sempre se cobra muito de que o Santos tem uma proposta de elenco que não seja enfiado o dedo do treinador. O que eu quero dizer com isso? Ah, é o Carille que trouxe o Gil, é o Carille que trouxe o Juliano, é o Carille que trouxe o Bigode e o Patrick. E aí, quando o Carille vai embora, sobra para o Santos os caras que ele provavelmente não vai utilizar e que um próximo treinador também não iria utilizar. Ou seja, já são 4 vagas que o Santos precisa repor além do seu orçamento, porque é uma herança de um técnico passado. Então, o Santos fazer uma limpa no elenco e deixar para que as contratações de peso sejam realizadas com a vinda do treinador, eu não acho um ponto ruim. Mas tem que usar bem esse tempo. Aí o seu galo precisa trabalhar. E aí que fica um problema. Mas aí é outro tema. Associado a tudo isso, literalmente só olhar para o lado do Luiz Castro, você tem uma parte importante dessa história que é como que o nosso presidente se comporta nesse tipo de situação. E o Marcelo Teixeira, você pode ter várias restrições a ele, eu tenho também, mas uma coisa que ele sabe fazer é jogar com a torcida, tanto a favor quanto contra quando vale a pena para ele. O que eu quero?
reforçar nisso aí. Quando ele vai num evento da CBF em que ele palestra, que a imprensa inteira vem em cima dele para questionar a respeito de uma possível negociação com um cara do porte do Luiz Castro, ele fala algo como: temos tudo muito bem encaminhado para que a coisa tenha um desfecho favorável, ou algo assim, eu não vou lembrar a aspa dele exatamente. O que ele quer falar com isso? Que simplesmente ele está jogando para o lado do Luiz Castro de que o Santos está tentando ir nos seus patamares de exigência. Agora é tua hora. Você tá vendo que o seu nome está sendo circulado e associado com o Santos, você tem que dar o sim ou não. Ao fazer isso, ele constrói duas coisas. A primeira, óbvia, é de colocar um pouco de pressão na decisão e na velocidade da decisão do Luiz Castro. A segunda é que ele meio que exime a diretoria de responsabilidade, porque ele fala que o Santos fez o que deveria fazer em termos de proposta, mas se o Luiz Castro diz não, a culpa não é da diretoria. A diretoria foi atrás. É bobo, mas ele joga com isso também. E tem uma outra coisa. A a equipe do Luiz Castro, obviamente, está olhando a repercussão das movimentações dele pelos times. E óbvio que quando o nome do Luiz Castro sai forte, numa declaração forte da boca do presidente do Santos, a repercussão em rede social de aceitação do nome dele para dirigir o Santos começa a ganhar também um certo corpo. E quando isso acontece, o cara vê, bom, beleza, eu vou chegar num ambiente favorável. Eu vou chegar num lugar que me querem ali. E isso é muito importante para ele tomar decisão. Imagina se fosse o Carilli, com uma rejeição, ou o Cuca, que foi um nome que também foi citado. Quando o nome dele bateu em rede social, principalmente, teve uma rejeição grande. E aí ele não progrediu nessa negociação. Né? Então, a equipe do Luiz Castro também olha para isso aí. Qual é o ambiente que ele chega para trabalhar? Exatamente por quê? E aí eu caio no trabalho em si de campo do Luiz Castro. A gente vai tomar de referência o que foi o Botafogo em 2023. Primeiro, o trabalho do Luiz Castro não é um trabalho que é igual, por exemplo, que vão e provavelmente vão comparar muito, que era do São Paulo. Um time que em meia dúzia de treinos já começou a apresentar um futebol de alto nível, com uma intensidade alta e com uma metodologia de trabalho muito bem implementada. O trabalho do Luiz Castro não funciona assim. O primeiro semestre do Botafogo de 23, que depois foi se mostrar um time muito forte, o primeiro semestre não é bom. Tem eliminação de Copa do Brasil, tem eliminação de Taça Guanabara, é um trabalho bem questionável nos primeiros 6 meses. E se o Santos entrar com a metodologia de que tem que ganhar o Paulista para poder manter fôlego para a sequência do campeonato, o Santos já vai se arrebentar aí, porque não é um perfil que entrega resultado rápido. Apesar de que constrói um trabalho com segurança, com consistência. Em termos táticos, o Luiz Castro ele também é um cara que gosta de se adaptar até mesmo durante o jogo. Diferença do técnico anterior que a gente tinha, que só jogava sempre do mesmo jeito. Então, você vai ter um cara que vai usar a intensidade da equipe, vai jogar com pontas, mas vai jogar com meia centralizado, mas vai ter jogos em que ele vai optar por rodar a bola, ter mais paciência, e vai ter jogos que ele vai usar a transição rápida de contra-ataque como arma. Então, o Santos vai precisar, mais do que qualquer outra coisa, do que ter essas boas ideias de marcar pressão, ter intensidade, ele vai ter que ter um time que consiga absorver essa qualidade tática do seu treinador. Hoje o Santos não tem um time que faz isso. Esses bagre que estão aí hoje de segunda divisão, que só jogaram só treinavam em um período e só jogava de um jeito, eles não têm essa leitura. Então o Santos precisa ir fundo em jogadores de qualidade que consigam replicar as ideias do seu treinador. E assim, se é um cara que usa bem pontas e é um cara que usa bem lateral, laterais nós temos bem ofensivos, o Sherman e o Souza, que são bons laterais e jogam para frente. Para ponta, a gente já vai ter um problema. Será que ele vai querer usar o Soteldo de volta? Será que o Otero é suficiente para esse tipo de jogo que ele quer ter, um jogo de intensidade? Então, começam aí a ter algumas lacunas de elenco que o Santos precisa fechar e entregar para ele rapidamente, para que ele já consiga implementar a sua metodologia. Para fechar, minha opinião a respeito do Luiz Castro. De todos os nomes que a gente viu aparecer nesses últimos tempos, é disparado o melhor nome. Eu acho que o trabalho que ele teve no Botafogo foi um bom trabalho. Não
coloco ele nessa prateleira tão alta como eu vejo o pessoal, por exemplo, no Twitter falando: "Nossa, agora veio, que é um cara de ponta e não sei o quê". Eu tenho um pé atrás, porque eu acho que às vezes a falta de boas referências de técnico fazem a gente acreditar que qualquer cara que teve uma ascensão muito rápida já se coloca num patamar de excelência permanente. Eu não vejo isso no Luiz Castro. Posso estar enganado? Evidente. Devo estar enganado? Provavelmente, mas eu acho que é difícil você cravar que com certeza o Luiz Castro vai dar certo no Santos. Até porque tem o ponto que eu falei. Os trabalhos dele demoram a engrenar e o Santos vai precisar ter paciência, principalmente da sua torcida, quando o negócio talvez não andar tão bem assim. Agora, se o Santos vai para um investimento tão alto como é a respeito, como estão falando do Luiz Castro, de botar 2 bilhões de reais por mês numa comissão técnica, o Santos está dando uma demonstração clara que quer se posicionar num patamar diferente ou se igualar aos melhores times do Brasil. Quer ter essa ambição, o que é bom. Precisa entregar material para esse cara trabalhar. Não dá para pegar esse elenco da Série B e esperar ele fazer mágica. Não dá para jogar a responsabilidade em cima da base 100% e esperar milagre. O Santos tem que entregar. O que eu acho que teria como linha lógica nisso aí? Se o trabalho do Luiz Castro é um trabalho de médio para longo prazo, o primeiro semestre do Santos tem que ser focado em estruturar uma espinha dorsal muito boa e competitiva para no segundo semestre ter uma potencial cereja do bolo que seria a volta do Neymar. Esse time tem que estar pronto no segundo semestre para acoplar o Neymar nesse esquema. Não é montar o time no momento em que o Neymar chegar. É colocar esse time e encaixar o Neymar como a peça que vai dar essa fluidez tática, técnica dentro de campo. Para mim, essa tem que ser a leitura. E último ponto é, com a chegada do Luiz Castro, você tem uma rara oportunidade de reposicionar o time em termos de estrutura. É um cara que olha também CT, olha também academia, olha departamento médico, não é um cara que que aceita qualquer coisa. Então, acho que nesse momento o Santos tem uma rara oportunidade de também olhar um pouco mais para dentro e se modernizar. Precisa se modernizar também. Não é só com meia dúzia de paulista ganho que a gente vai mudar a cara desse clube. Precisa de uma coisa muito mais profunda. E talvez o Luiz Castro seja um cara que consiga trazer isso pra gente. Beleza? Vídeo feito, quase 18 minutos para falar de um potencial técnico. Não preciso mais gravar um vídeo se ele for o cara da vez, porque já está pronto aqui tudo o que eu acho. Mas convido de novo você a comentar e a dizer para mim o que você acha desse nome, se você acredita que ele vem mesmo, se você acha que é mais uma cortina de fumaça da diretoria. Eu vou ficando por aqui, te encontro nos comentários. Não se esquece também de dar like no vídeo e se inscrever. Beleza? Tô de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.